Olá pessoal, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre intestino. Eu já falei várias vezes sobre intestino em diversos outros vídeos e os vídeos se complementam, então vá se aprofundando sobre o tema. Tá? E cada vídeo eu vou falar um detalhe importante e diferente sobre o mesmo tema. Constipação, intestino, probióticos, isso vem sendo exaustivamente falado pelos profissionais de saúde que tentam entender um pouco mais de fisiologia do corpo e um pouco menos de medicamentos. Já falei em outros vídeos também, o intestino é o nosso segundo ou primeiro cérebro. Talvez um dia chegamos à conclusão que o intestino é o primeiro cérebro. Eu considero o cérebro inteligente o intestino. E distúrbios, alterações na estrutura do intestino ou mesmo da microbiota intestinal são alterações que provocam grandes problemas na nossa saúde e acabam desregulando o nosso funcionamento como um todo, de cada sistema. Vamos pensar que nosso sistema digestório, eu preciso alimentar, comer, eu preciso que dentro do estômago aconteça uma fase crucial, que é a acidificação do alimento e o desmantelamento, entre aspas, desse alimento, para que chegue esse conteúdo ácido no meu intestino e ali ele receba um banho de alcalinidade de algumas enzimas que vêm principalmente do nosso pâncreas e alguns outros ácidos que vêm da vesícula biliar, ou então, para quem não tem mais vesícula biliar, gotejando do nosso produtor, que seria o nosso fígado, os hepatócitos. Então, isso acontecendo, o nosso intestino teria condições de assimilando aos poucos, nas alças intestinais e na microvilosidade intestinal, esses nutrientes que ali já chegam mais prontos para serem digeridos. No momento que a gente consegue, então, que esse fluxo digestório aconteça da maneira adequada, a tendência é que a gente tenha os elementos que participam da produção de tudo que a gente precisa para sobreviver. E para viver, né? Não é nem sobreviver. Quem tem saúde vive, não sobrevive. Que são esses elementos? São os micronutrientes, são os macronutrientes. A gente precisa de aminoácidos, a gente precisa de algumas gorduras, a gente precisa de complexo B, de magnésio, de zinco, selênio, de cobre. Então, esses elementos, eles vão participar da produção de tudo que a gente precisa para ter vida. Eles vão depender, para serem assimilados, do nosso intestino. Uma das partes do intestino muito importantes são aquilo que a gente não considera nosso, mas que vive conosco, que é a nossa microbiota intestinal. São as bactérias que vivem harmonicamente com o nosso corpo e são instaladas no nosso intestino. Isso acontece em dois momentos da vida. A primeira colonização dessas bactérias, ou no canal de parto, e aí o que a gente acreditava antigamente, que se a pessoa não nasce de parto natural, ela tem muito pouca chance de ter saúde. Hoje a gente questiona um pouco isso, porque existe uma segunda chance. Então, se não passou no canal de parto e ali o intestino é estéril e a primeira colonização aconteceria com aquelas bactérias que estão na vagina da mãe, da mulher, e aí a gente tem a chance de colonizar a primeira colonização do intestino, isso é muito importante, teria uma segunda chance, através do colostro, do leite materno, seria a segunda sequência de bactérias que colonizam o nosso intestino. Então essas são as duas grandes chances de termos uma microbiota intestinal importante. E por que microbiota intestinal? Porque essa população de bactérias que vive no nosso intestino, a quantidade de material genético que tem dessas bactérias é muito maior, mas muito infinitamente maior do que a quantidade de material genético que temos nas nossas células. Então, você é mais material genético dos bichinhos que vivem em você, do seu intestino, do que propriamente de material genético das suas células. Então, pode ser que a gente caracterize algum dia as pessoas, não só pelo DNA seu, mas por aquele harmonia do agrupamento de bactérias do intestino. Entendendo então que essas bactérias, não à toa que a gente tem tantas, a gente tem que entender a importância delas nessa primeira seleção de nutrientes que vão entrar no nosso intestino, pelo nosso intestino, pelas velocidades, pelas junções, e aí serão distribuídas e transportadas pelo corpo todo. Quando isso não acontece da maneira adequada, e assim, grande parte das pessoas passam por muitos momentos da vida onde isso não está acontecendo adequadamente, começam a faltar alguns micronutrientes e o intestino, no objetivo
de se defender, acaba trazendo alguns efeitos sistêmicos inflamatórios para o nosso corpo, quando a gente entrega alimento de maneira inadequada para ele, ruim, e acaba inflamando não só o intestino, tem pessoas que percebem no intestino, pessoas que percebem no corpo todo. Um dos sintomas aí locais seriam as irritações intestinais, né, aqueles estufamentos, excessos de gases e tal, bem como também alteração do hábito intestinal e a constipação, que é tão comum de acontecer. Infelizmente, grande parte das mulheres vão se escabelar nesse momento, né, porque grande parte das mulheres são constipadas, e aí são questões hormonais que também influenciam, mas o fato é que o ideal, o correto, se a gente fosse pegar assim, generalizar, seria ir aos pés todos os dias, preferencialmente pela manhã. Esse seria o ideal, né? Pelo menos uma vez ao dia. A gente considera que aquelas pessoas que vão 2 vezes ao dia também são extremamente saudáveis. As pessoas que não conseguem manter o hábito intestinal diário acabam trazendo algumas consequências ruins para o corpo no momento que algumas toxinas e a degradação de algumas toxinas de bactérias ficam em contato com as alças intestinais muito tempo. Nesse contato acaba causando não só a inflamação local, como também a inflamação sistêmica, pelo contato e pela entrada desses restos celulares. Isso é um sinal, a constipação, né, e a falta de hábito regular intestinal, e inclusive assim, a qualidade das fezes, o formato das fezes, a cor, o odor, e tudo isso são sinais que antigamente eram usados lá no Oriente, né, para aferir a saúde. Quando o médico ele era um pouco mais completo, ele não necessitava somente de exames, papéis, sanguíneos, até porque nem existia, né? E de medicamentos, ele precisava se virar do jeito que dava, ou seja, ele precisava olhar para a pessoa e para todos os sinais dessa pessoa. Mas o fato é que tudo isso traz informações importantes para o nosso entendimento a respeito da saúde. Então, uma das formas que as pessoas encontram, então, para tentar melhorar as evacuações, o hábito intestinal e também melhorar vários sintomas, eu vou meter mais sobre sintomas intestinais, seria entregar para o corpo, começar a entregar de fora para dentro, esses microagentes, essas bactérias. E como que podemos fazer isso em casa? Através ou de alimentos fermentados. Esses alimentos fermentados, o produto da fermentação é também a produção de muitas bactérias, ou então do famoso kefir. Eu já escrevi sobre isso, eu já falei também sobre isso. O kefir a gente pode fazer tanto com leite vegetal, como um leite animal, como em água também. Aí eu não aconselho que faça muito com o leite de vaca, eu prefiro outras formas de kefir, e aí vocês encontram na internet muitas informações de como fazer kefir. Kefir é um funguinho, é um fungo que era muito utilizado na Rússia, originariamente. Hoje em dia o mundo todo se beneficia do kefir. Ele pode ser cultivado em casa e aí colocado ou na água, e aí a gente precisa botar um pouquinho de açúcar na água, ou então nos leites vegetais, que ele vai se alimentar do açúcar. E quando ele se alimenta desse açúcar, ele começa a fermentar. E dali surge uma gama muito grande, boa, benéfica, de microagentes, de bactérias. E essas bactérias que a gente chama dos probióticos, né? Pró são os bichinhos, o pré aí seriam os alimentos que alimentam esse bichinho lá no nosso intestino. Isso é uma maneira fácil, barata e que não depende muito de você ir num profissional para orientar como é que se faz. Normalmente o período deve ser escolhido pessoa a pessoa, né? Mas geralmente as pessoas utilizam aí o produto do kefir à noite, próximo à hora de dormir, ou algumas outras pessoas logo pela manhã em jejum. Ajuda bastante porque nos entrega uma riqueza de bactérias que podem ajudar a povoar o nosso intestino. Há uma guerra no nosso intestino entre bactérias que são um pouco mais positivas, boas, né, e outras que são um pouco mais negativas, que são um pouco piores. Mas todas elas são importantes. O kefir serviria no esquadrão do positivo. Além do kefir, e aí existem casos e casos, nós podemos escolher hoje, olha a evolução da indústria farmacêutica, não deixa de ser indústria farmacêutica, mas no ramo da nutrição personalizada e do ramo mesmo da nutrição, nós hoje podemos, profissionais de saúde, conhecendo a dimensão e a diversidade das cepas dessas bactérias, eu posso escolher, frente a cada caso, quais as bactérias, em qual quantidade que eu vou colocar para cada pessoa.
Então tem as mulheres que têm muita candidíase, por exemplo, a gente pode escolher as cepas para as mulheres que têm candidíase. Geralmente está muito linkada à desbiose, que é o desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Pessoas que têm herpes e a gente quer reforçar a imunidade, tem aquelas pessoas que estão muito estressadas, aquelas que querem emagrecer. Para cada situação nós podemos escolher qualidade das cepas, quais bactérias que a gente coloca. Essa seria a primeira forma de tentar ajudar o corpo, mesmo que dependa de outros fatores, obviamente, de uma mudança do estilo, de uma melhora da qualidade de estilo de vida como um todo. Isso não sendo suficiente, nós temos que pensar também no que acontece internamente. E existe uma situação muito comum na medicina, hoje a gente chama de Leaky Gut Syndrome. Leaky é o síndrome do intestino vazado, quando esse microbiota intestinal já está completamente desregulado, já tem desbiose, já tem uma alimentação muito ruim, excesso às vezes de medicamentos, de estresse, falta de água, de hidratação adequada, o excesso de inflamação já é tão intensa que já chegou a inflamar as células do intestino, e essas células do intestino, com edema da inflamação, aquele inchaço da inflamação, já estão deixando passar um monte de nutriente que não era para passar, sem às vezes terem sido metabolizados, digeridos da forma que deveria ter sido, e aí trazendo muitos transtornos. Aí já é uma questão mais profunda, onde a gente precisa pensar não só dos pré e probióticos, né, de fibras que alimentam esse sistema da microbiota intestinal, como também das bactérias. Nós temos que pensar em alguns elementos, como a glutamina, que é um aminoácido muito importante para a nossa imunidade. Por quê? Porque ele é muito importante para reparar a célula intestinal, e alguns outros alimentos que ajudam no processo de inflamação intestinal. Dentro dessa complexidade do assunto, eu tentei deixar aqui de forma mais traduzida para vocês a importância de pensarmos na microbiota intestinal, no intestino, do hábito intestinal como um todo, das formas, das fezes, enfim, da complexidade desse assunto que hoje dificilmente a gente consegue, eu como profissional de saúde, pensar em tratar alguém sem iniciar entendendo esse processo intestinal.